Paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos que chegam aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Nós louvamos e adoramos ao Senhor por esta oportunidade bendita, pela sua vida, por você estar aqui conosco, seja o que já está nos acompanhando desde o começo, nossos irmãos, companheiros de leitura, e você que está chegando agora também. Deus te abençoe e vem fazer parte conosco deste projeto maravilhoso de estarmos lendo todo santo dia a palavra do Senhor, fazendo da Bíblia nossa companheira diária, porque ela não é, perdão, irmãos, ela não é um livro comum, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, do Deus eterno. É uma palavra digna de toda aceitação. Aleluia. E se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa ter esse livro em mãos para você poder ler e passar página por página para você se aproximar do Senhor. E o Senhor se achega daqueles que se achegam a Ele. E como, irmã Daniela, nós podemos nos achegar ao Senhor? Através da oração, através da leitura da palavra. Estamos conversando com o Senhor e Ele, através do Santo Espírito Santo, nosso companheiro, nosso consolador, sempre está conosco, revelando as verdades da palavra de Deus. Então, vem você também fazer parte desse exército de leitores da palavra de Deus e ter todos esses benefícios espirituais na sua vida, todos esses benefícios para a sua alma. Vamos então, meus irmãos, estar lendo, prosseguindo na nossa agenda. Hoje estaremos lendo o livro de 2 Crônicas, os capítulos 22, 23 e 24. Então vamos lá, em nome de Jesus. Deus nos abençoe neste momento. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá, aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta de Onri, de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote de Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar os seus ferimentos, e Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias que estavam no serviço do rei. E Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram, mas eles o sepultaram, porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas.
Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Jeoanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra terça parte ficará de guarda no palácio, e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com eles a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu os seus homens, tanto os que entravam do serviço no sábado, como os que saíam. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e todos gritaram: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e mantém qualquer pessoa que tentar salvá-la. E matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás.
pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali em frente dos altares pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, ao lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregaram dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito até ficar bem velho.
Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Zera e os outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Zinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Amém, irmãos. Aqui nós concluímos a leitura de mais deste dia. E vemos tantos acontecimentos, né? A sequência dos reis, mais um rei que começou bem e terminou mal, né? Assim vemos tantos golpes de estado, reis matando seus parentes para poder se promover no reinado de Judá, como a rainha Thalia, né? Matou todos os descendentes do rei Acasias, mas Deus ainda fez sobreviver um porque havia promessa e o Senhor é um Deus fiel. Então o Senhor reservou a Joás e no tempo certo Joás se tornou rei a partir do sacerdote, o grande sacerdote Joiada, que foi um homem de Deus que viveu e foi fiel a Deus.
foi fiel a Deus, ao povo e ao templo. E assim ele teve até a honra de ser sepultado no meio dos reis, por causa do seu bom serviço a toda a nação de Judá, a todo o trabalho do templo e ao Senhor Deus. E enquanto ele estava vivo, tudo prosseguia para a adoração ao Senhor. Oh, meu Deus, que exemplo maravilhoso nós temos deste homem de Deus, desse sacerdote. E vemos também como, com a ausência dele, houve decadência no reinado de Joás, a ponto dele vir a matar o próprio filho Zacarias quando foi levado por Deus através do Espírito para o advertir, porque o povo estava se desviando do Senhor. Mas ele mandou matar, nem considerando que era o filho do grande sacerdote Joiada. Oh, meus irmãos, que não tenhamos um coração assim tão duro, que nos afastemos de Deus e nem nos lembremos dos benefícios que os nossos irmãos nos fazem. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis, a conservar nossos sentimentos em nossos corações uns pelos outros e também sermos agradecidos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos ensine a viver de acordo com a sua palavra e que o Espírito Santo venha falar sempre o que precisamos ouvir. Amém? Amém, né, meus irmãos? E eu não posso deixar de lembrar, eu nem trouxe o potinho aqui, eu tô falando do nosso sorteio dessa semana, que é uma semana especial, mas nem trouxe o nosso potinho com os nomes dos irmãos que estão deixando seus comentários aqui embaixo. Então deixe também, porque essa é a semana que completaremos 4 meses aqui no nosso canal, 4 meses juntinhos, e no dia 30, no último dia do 4º mês, nós estaremos sorteando a Bíblia, uma Bíblia Sagrada para você estar lendo continuamente, e Deus quer te surpreender. Então vamos lá, coloque o seu comentário, deixe uma palavra que edifique, deixe uma adoração ao Senhor, uma palavra de louvor ao nome do nosso Deus. Engrandeça o Senhor através das suas palavras, deixando aqui no comentário. Eu, a irmã Daniela, vou estar anotando seus nomes e vamos fazer mais um sorteio. Deus quer surpreender você. Quem sabe você é o escolhido deste mês. Amém? Então vamos lá, e no dia 30 nós vamos estar torcendo e conhecendo mais um ganhador da Bíblia Sagrada. Amém? Então Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.